Pela atmosfera que presenciamos em BH na noite de segunda, quando o Vasco venceu o América por 1-0, fica bem claro que poderia ter sido um placar completamente diferente, mas não pela atmosfera, mas pela atuação do América. O América apertou bastante o time cruzmaltino, sendo dominante em boa parte do jogo, mas o Vasco conseguiu marcar um gol com o Jair. É importante mencionar que o América está nas últimas posições do campeonato com apenas 17 pontos, tendo conquistado apenas 4 vitórias em 24 jogos, com a sequência de derrotas consecutivas, mas é um concorrente direto do Vasco na luta contra o rebaixamento. No entanto, o objetivo desse vídeo não é tanto analisar especificamente o jogo contra o América, mas sim destacar a trajetória do Vasco como um todo em 2023. Essa fase do Vasco abre margem para uma comparação entre o Vasco de 2023 e o Botafogo de 2022. O Botafogo em 2022 também passou por um momento bem complicado, começando o Campeonato Brasileiro com muitas dificuldades devido à transição de técnicos e à falta de tempo para preparação, mas no final das contas acabou escapando da Série B. No entanto, o Botafogo conseguiu reverter essa situação ao trazer reforços importantes durante a janela do meio do ano, o que resultou em uma escalada na tabela e uma vaga na Sul-Americana. A comparação que eu estou fazendo se baseia na ideia de que o Vasco estava seguindo um roteiro semelhante ao do Botafogo, com um início bem difícil, depois da contratação de um treinador de qualidade e além da chegada de reforços significativos, teve um bom resultado no final do campeonato. E nesse sentido, o Vasco contratou jogadores como o Paulinho, o Medel, o Praxedes, Rossi e o Vegete, que tem contribuído de maneira notável para a equipe. O Paulinho, por exemplo, já marcou 6 gols e deu uma assistência desde a sua chegada, o que elevou bastante o desempenho ofensivo da equipe. E além disso, vimos uma mudança na postura da equipe desde o jogo contra o Corinthians, onde o Vasco começou a mostrar uma reação consistente, apesar do resultado ruim. No jogo contra o Coritiba, por exemplo, essa reação se materializou de forma espetacular, com o Vasco jogando muito agressivamente desde o início do jogo e criando várias oportunidades de gol. A atmosfera de São Januário vem sendo incrível, refletindo a união entre a torcida e o clube apesar dos momentos difíceis. O Vasco não apenas venceu, mas fez de forma convincente, o que aumentou o simbolismo desse jogo com aumento de resistência e superação. Isso acabou influenciando bastante na sequência e culminou aí na vitória do Vasco contra o América nessa última segunda. E é importante ressaltar que o Vasco não está mais tão preocupado assim com a zona de rebaixamento, como estava algumas rodadas atrás. A gente ainda tem 13 rodadas pela frente e o Vasco tem potencial para lutar por uma vaga na Sul-Americana tranquilamente, ou até mesmo a Libertadores, né, dependendo das circunstâncias, é claro. Em resumo, esse jogo do Vasco contra o América marcou não só uma vitória importante no campeonato, mas também um marco no campeonato quando o Vasco saiu da zona de rebaixamento. O Vasco está mudando seu foco ao longo das rodadas e vai deixando para trás a preocupação do rebaixamento, que é uma notícia mais do que positiva para os torcedores vascaínos. Na minha visão, o Vasco não cai mais de jeito nenhum, cara. Quando esse tipo de coisa começa a acontecer, não tem quem pare mais. O Vasco tá com a energia lá em cima. A torcida também tá apoiando muito, apesar de todas as dificuldades aí, envolvendo até mesmo São Januário e o público, né? Teve toda uma polêmica de que queriam fechar, interditar São Januário e tudo mais, mas não conseguiram. O Vasco tá com seu público no seu estádio e com certeza isso é crucial para trajetória do Vasco no campeonato. Se tem uma coisa que o Vasco precisa é do incentivo da sua torcida e está tendo e está gerando frutos. Então eu quero saber um pouquinho da sua opinião. Coloque aí embaixo nos comentários se o Vasco vai cair ou se não vai, o que você está achando dessa fase atual do Vasco. E o que você acha que vai acontecer? E como você acha que vai acabar essa zona de rebaixamento aí? Se o Santos vai cair, por exemplo, como eu já fiz um vídeo anteriormente, né? Falando sobre isso e tudo mais. Mas enfim, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Vou deixar alguns vídeos sugeridos aqui pra você assistir depois, pra dar uma olhadinha no meu conteúdo. Se você gostar do meu conteúdo, se inscreva no canal. Sai vídeo praticamente todo dia aqui. E é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter ficado. Então é isso, rapaziada. Eu vou acabando por aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.